Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos chegando com mais um episódio do nosso Rota 61 Cast. Seu bate-papo aqui na sua melhor companhia da web. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se aqui, ó. @Rádio Rota 61 ou Rota 61 Cast aqui no YouTube. Siga-nos também nas redes sociais, @Rádio Rota 61. E se você ainda não conhece a nossa rádio, vá lá no Google e digita Rádio Rota 61. Tenho certeza que você vai nos encontrar ali. No nosso site tem um player ou você também pode nos ouvir por uma das plataformas que nos reproduzem. Deezer, são várias, a Deezer, a Zeno, a Radios.net, então são várias plataformas aí nos levando aí nesse mundão afora aí a mais de 90 países, tá? Gratidão a todos pela audiência, gratidão pela amizade. E hoje estamos com ele, mais uma pessoa importante aí que faz parte da nossa cultura popular aqui da região, aqui com os flashbacks. Ele é locutor, ele é radialista e vamos descobrir seminarista, vamos descobrir cerimonialista. Ele é mestre de cerimônias. Perdão, Marcelo, eu esqueci do mestre de cerimônias. Estamos com ele, o Marcelo, o famoso Laco. Como é que você tá, Laco? Tudo bem? Jean, tudo bem, grande Jean Lessa. Muito feliz de poder estar aqui no Rota 61 Cast e poder passar esse momento aí de bate-papo. Tô um pouco nervoso, cara. O negócio é o seguinte: é mais fácil você estar do outro lado, mas vamos lá, gente. Olha, primeiramente gostaria de parabenizar você, tá? Por esse projeto fantástico. Obrigado, Marcelo. Que dá uma abertura muito grande para aquela galera que fez, participou da história, né? Sim. Daquela juventude da década de 80, de 90, né? Sim. E aqui na região do Santo Amaro, quando a gente fala da região do Santo Amaro, Jean, o que acontece? Vinha gente de todas as partes de Londrina, de todas as partes de Cambé, né? E a avenida em si, então com certeza muitas pessoas estarão de uma certa forma se identificando nesse bate-papo aí que você vem tendo aí com esse pessoal. Marcelo, obrigado. E eu fico feliz por estar trazendo, porque é uma maneira até da gente homenagear as pessoas, porque sim, como dizia a Elis Regina, é muito triste as pessoas saberem que nós gostamos delas depois que elas já se foram. Então é uma maneira. Vocês são lendas vivas, né? O pessoal, como diz o Romero, que massou o barro ali. Foi, cara. Nos primórdios ali mesmo, que veio fazendo aí essa história aí. E Marcelo, eu quero começar esse bate-papo sem muita delonga. Eu tenho uma pergunta para te fazer que eu faço a todo mundo. Essa ninguém escapa. Quem é o Marcelo? Rapaz, eu na verdade, por mais que a gente tente ensaiar esse tipo de resposta, é complicado. É complicado. Eu acho que o Marcelo passou por algumas fases, né? Hoje, sim, o Marcelo que está aqui hoje é um Marcelo mais pé no chão, né? Um Marcelo com um pensamento mais centrado, né? Mas o Marcelo da infância é um cara que cresceu ali no Parque Manela, com amigos aqui no Santo Amaro, que curtiu o seu momento enquanto criança, enfim. E aí tem o Marcelo adolescente, né? O Marcelo adolescente que foi aonde que surgiu essa questão de comunicação. O Marcelo adolescente que tinha ações, como todo adolescente tem. Sim. Mas juntando tudo isso, o Marcelo sempre foi de boa, né? O Marcelo sempre foi de boa, sempre amigo, colega de todo mundo, nunca tive inimizade com ninguém. Eu acho que se for para fechar, quem que é o Marcelo hoje? Marcelo é um cara que toda a vida sempre foi um cara sonhador. Marcelo é um cara amigo de todo mundo.
É o Marcelo de boa. Acho que é isso. Esse é o Marcelo, hein? Pra quem não conhece, o famoso Laco, né, Laco, Marcelo? rapaz, Da Laco. onde surgiu o apelido Laco, Marcelo? Isso é coisa do renegado, o Cláudio. Na verdade é o seguinte, logo no começo tal, eu vi que vocês falaram de São Bel, um abraço pro Zé Ricardo, um abraço pro Toquinho, enfim, né? E eu fiz parte do São Bel um determinado período, né? E aí, assim, um cara que eu conheço e conheci desde de pequeno, quando eu tinha lá meus 7, 8 anos, que é o Cláudio, que é o renegado. Sim. E aí ele me apelidou de Laco, né? Laco. E acabou ficando. Então, as pessoas os mais antigos que conhecem a gente, me conhecem bastante por Laco, na verdade. Sim. Mas que bacana. Marcelo, a paixão, você sempre foi envolvido, desde que eu me recordo de você sempre foi envolvido com som, com locução, paquera na avenida, os bailes no clubão e outros eventos fora, desfiles e formaturas. Da onde surgiu a paixão por som? Rapaz, eu me lembro de uma música do Lulu Santos, né? Que ele tem uma parte que ele falava assim, que os amigos da escola estavam a fim de jogar bola, e eu queria ir no rádio tocar guitarra na TV. Eu acho que era mais ou menos isso. Ruim de bola, como ninguém. Não vou falar nada, que eu também sempre fui da turma do violão e do churrasco. Então, ruim de bola como ninguém. Então, o que sobrava era ouvir rádio, entendeu? Ouvir rádio ali, sim, mas brincava e se divertia com os amigos, jogar uma bolinha na quadra, um voleibol e tal, mas eu sempre eu gostava muito, cara, de ouvir rádio, assim, desde quando pequeno e não tinha FM, mas eu gostava de Rádio Atalaia, Londrina, né? Rádio Atalaia, então Londrina. Tocava aquelas músicas, eu ficava ouvindo e tal, então eu já gostava ali. Tá? Mas assim, eu não tinha aquela questão de eu quero ser locutor, eu quero ser isso. Mas eu já tinha esse lado assim, de gostar de música, de comunicação, eu achava muito bacana. Que legal, Marcelo. Que surgiu lá na... E da onde surgiu o envolvimento com o Mike? Com o microfone. Rapaz... Ô Jean, tem uma situação que eu ensino minhas filhas, e inclusive minha filha mais nova. Cara, não tem uma vez que eu não passo, tá? Encontro com um professor meu, com uma professora minha, eu paro e cumprimento e chamo de professora, e chamo de professor. Porque eu já ouvia, com 14 anos, 15 anos de idade, as pessoas já falavam assim, pô, os mais velhos, né? Você tem uma voz bonita, você tem uma voz entonada, mas pra mim era normal, né? Sim. Adolescente que está mudando a voz e tal. Mas essa parada de comunicação começou na escola. Eu me lembro, eu tinha uma professora me lembro o nome dela até hoje, professora Tânia, ali no André Anuzzi. Ela era professora de artes, salvo engano. E ela tinha uma apresentação para fazer, né? Sim. E ela falou assim, Marcelo, faz essa apresentação para nós. Eu falei, caramba. falei, puxa vida, fazer, mas professor, não tem outro, né? Não, você tem uma voz bacana, né? Você vai representar bem a sala. E rapaz, ela me deu o texto na mão. E eu me lembro que eu fiquei tipo uns 3 dias lendo aquele texto, muito inseguro, e no dia eu lia, o texto estava desse jeito assim. Normal. Lendo ali e tal, aquela galera toda, era um evento, se eu não me engano, acho que Semana Cultural, só uma coisa mais ou menos isso, muitos anos atrás. E então foi meu primeiro contato com a comunicação. Sim. Meu primeiro contato assim, que depois que eu terminei de ler tremendo e tal, aí o pessoal,
pô, bacana, mandou bem e tal. Falou, legal, pá, né? Então, aí tem aí, na escola. Mas também um negócio que a gente está comentando do Hélio, né? Sim, Hélio Rocha. Hélio Rocha. Grande abraço, Hélio. Hélio Rocha. Cara, você acredita que daí já tinha, tipo, paquera na avenida, já tinha o baile no clubão, né? Sim. E assim, o Santo Amaro já era um pouco movimentado, né? E um dia, ali em frente à escola, que é a Escola Padre Sinforiano Koff, estava tendo realmente uma paquera, né? E eu subi na paquera para ser um espectador ali, né? E curtir, ver a meninada, ver a garotada, os colegas e tal, trocando ideia. E eu me lembro que estava até de bermuda, tal. Era uma tarde. E o sonzão tocando, e acho que o Mordental, quem estava começando a fazer sucesso, eu ouvindo e vendo aquela massa toda, super adolescente, né? Não era tão descolado assim, né? E aí o Hélio, cara, o Hélio olhou para mim assim, acho que em algum momento ele viu, mas não mexeu com comunicação nem nada. Sim. E o Hélio pegou e falou assim, você quer falar? Não era nem no microfone, ele inverteu um fone de ouvido. Nossa! Um amarelão que ele tinha. Inverteu o fone de ouvido e falou, fala aqui, né? Eu subi, sabe que subi, e daí eu falo, falar o quê? Eu falo, fala aí, fala os bilhetes aí, alguma coisa e tal. Olha, primeira vez que eu subi, que eu, assim, peguei um fone como microfone, então. Um microfone. Um microfone. E eu tenho um carinho pelo Hélio até hoje, sabe? Foi o Hélio, cara. O Hélio. Boníssimo. E eu me lembro assim que tô tocando a música do Mordental, que aí eu falava, Mordentalco! Né? E aí foi aquela experiência. Sim. Não me lembro se o som era era do Hélio, na verdade, não, né? Mas era o Hélio e o João Luiz, né? Eu acho que era. A formação do Village mesmo. Original é o Hélio e o João Luiz, pelo que o Edivaldo falou. E eu sumi da parada ali. Aconteceu aquele negócio aquele dia. Sim. Aquilo lá acabou, gostei. Mas eu, de uma certa forma, sumi, né? E aí foi aonde que eu falei, pô, legal. Foi aonde que daí eu comecei frequentar algumas coisas e ver o som, comecei meio que paquerar os caras que era de som, né? Sim. Que eu queria participar e foi indo. Foi. E na época eu participava muito, dos bailes, eu era um espectador, mas não tinha esse envolvimento. Isso daí foi um start que deu aquele momento, mas continuei, como se diz, comum ali, no meio da galera, e participando, indo nos bailes, se divertindo como qualquer outra pessoa. E aí foi quando eu entrei pro Sombel. O Sombel. Eu entrei pro Sombel, fiquei um tempo lá no Sombel e tal, né? E um abraço pro Zé Ricardo, pro Toquinho, enfim, toda aquela galera lá, o Vermelho, que já fazia parte. Tô aguardando a resposta do Zé Ricardo e do Toquinho. Cara, o Zé Ricardo, ele manda bem, assim, na comunicação e tal. Sim. Espero que ele venha, ele é um pouco tímido. Sim, também. Fazem parte da nossa cultura pop. Sim, o Zé Ricardo, o Toco, né? Sim. E eu participei um tempo com eles, mas o Zé Ricardo fala um negócio aqui, eu tenho maior paixão por ele, mas ele pegava um pouco no meu pé. Ele pegava um pouco no meu pé e tal, você quer, eu vou te tirar. Então quando acabava o baile, a gente subia lá a gente subia na época, era o restaurante La Barca, na verdade. La Barca, lá Zé Carlos, na Isso, aí a gente carregava o som e tal, e o Zé Ricardo assim, sempre tratou todo mundo muito bem no som. Então, aí a gente ia tomar um café da manhã, mas era o café servido, cara. Sim. O café servido, isso daí é a lembrança boa que eu tenho. E aí tinha aquela galera, né? O Zé Ricardo, o Zé Carlos, aquele pessoal. E o Zé Ricardo, não sei, pegaram no meu pé. Eu acho que eu devia alguma coisa no sentido assim, né?
talvez eu não entregava o que ele queria ali naquele momento. Eu sempre fui um cara meio tímido, meio, né? Então, vou tirar. E um dia eu me enchi, vou sair também. Vai tirar, então não, sai. Então eu vou sair também. Saí saí e fiquei um tempo fora. E aí conheci o Carlinhos, cara. Grande abraço, Carlinhos. Um abraço. Carlinhos. Foi parceiro meu durante muitos anos. Sim. Ali no. Por quê? O Carlinhos me levou pro Village. Me levou pro Village. E eu lembro que o Carlinhos já falava na Paquera na Avenida, aquela coisa toda tal. E aí me levou. Eu não sei se os caras que estão vindo aqui, tanto o Romero, tanto o Vermelho. Mas a gente tinha um negócio meio idiota que era tipo assim, era concorrência mesmo. Sim. Era concorrência mesmo, tipo, era tipo inimigo. Né? Uma coisa meia boba de adolescência. Na verdade, uma coisa sadia, né? Que acabava criando essa rivalidade que era o diferencial. Eu acho que instigou. A região do Santo Amaro teve muitos eventos bacanas, Jean. Porque essa rivalidade instigou a criatividade. Sim. De todo mundo, entendeu? Então, o que corria, um queria fazer um negócio melhor do que o outro, e, enfim, ou queria trazer uma exclusividade, enfim, então, isso instigou. A concorrência faz bem. Sim. Né? A concorrência faz bem. O que seria do vermelho se não fosse a cor azul? Ou o que seria do amarelo sem o verde? Não é? Sim. Então, poxa, e aí foi onde com o Carlinhos, conversei com o Carlinhos, vou levar você lá. Me trouxe aqui no clube, me apresentou, o Divaldo meio olhando assim pra mim, mas cara, era o Sambel, né? O João Luiz sempre de boa, né? E aí me apresentou, na época tinha o Romildinho, tinha o Lia aqui. Um abraço pro Lia também, um cara fantástico. Grande parceiro da rádio. Sim, então, poxa vida, hoje empresário, né? Sim. Fico felicíssimo da vida. E aí me aceitaram ali. Daí eu dividia, né? Tinha esse sonho de ser locutor. Na época eu fiz um curso de locutor, acho que todo mundo fez. O Carlinho fez, o Vermelho fez, acho que o Romero fez, que era o Edson Júnior, né? E o Júlio César. Sim. E aí eu fiz um curso de locutor com eles, aí apresentei meu certificado. Aí eu dividi o microfone com o Carlinhos, aonde que criou aquela dupla, né? Marcelo e Carlinhos, e foi aí. E se tornou um casamento de longa data, né? De longa data. Um dos melhores amigos que eu já tive, embora hoje a gente se fala pouco, se fala no celular, na verdade, né? Quase não se vê. Mas foi o Carlinhos, cara. Carlinhos, a gente apresentou muita coisa, passou. Nossa, era muito bacana dividir com ele ali o palco, o microfone. Na época legal. As equipes de som eram muito unidas, né? O pessoal virava uma família, né? Era uma família. Porque, veja bem, quando você tocava, né? Quando a gente tocava aqui no clube, tá? Você estava perto de casa, estava em casa, né? Sim. Tipo, jogar em casa, né? Mas quando você ia fora, tá? Então essa região toda aí, nem vou falar porque... São Luís, Caramuru, Bartira, 9... Meu Deus! Era tudo quanto é lugar, a gente ia, enfim. E ali era só nós, né? Mamborê... Foi algumas vezes. Mamborê, se eu não me engano, fui com o Sombel. Né? Eu assisto, viu? Eu assisto as outras entrevistas e acho que foi o Romero que comentou do Iremar, né? O saudoso Iremar e tal. E esse dia eu tava, que foi lá em Mamborê. Salve, salve, Mamborê e tal. Então, quando acabava o baile, a gente tinha que dormir para descansar, né? Nem que se fosse dormir um pouco. Então a gente ficava todo mundo junto. Então realmente era uma família. Era uma família. E a união, e era tudo por amor à camisa mesmo. Amor à camisa. Você não ganhava salário. Não tinha. Não, a graça era você, tipo, fazer parte do som, dividir lá
a ficar ali na bilheteria, pegando ingresso, carimbando. Eu adorava fazer carimbo nas pessoas. Pegar no braço, adorava, enfim. E assim, sou do som, né? Sou do som. Do som. Tinha mais moral que as menininhas. Rapaz, sempre fui feio, tive muita moral. Tinha moral os outros, não tinha muito não. Mas beleza, tinha muita amizade. Sim, isso é o bacana, gente. Quem viveu essa época aí, como eu disse nos episódios passados, só quem viveu essa época sabe do que a gente está falando. Verdade. O pessoal aí que hoje está aí na casa dos seus 35, que já pegou o finalzinho disso, dos 35, 40, 50, 60, 65, 70 anos, vão entender bem do que a gente está dizendo aqui. Nossa. Porque são coisas assim fenomenais, gente. São coisas que eu estava conversando em off aqui com o Marcelo antes da gente começar e estava vindo assim umas lembranças à tona, assim, muito show de bola. Nossa, a mãe do Marcelo cuidava do clube, né, Marcelo? Foi. Minha mãe, ela era funcionária pública, né? Ela trabalhava na prefeitura, ali e que é legal, né? Todo mundo conhecia minha mãe, porque o pessoal gostava da merenda dela e tal. E então ela trabalhou ali no Pedro Cotes, trabalhou aqui no Cifrano e Coffee, depois ela ficou muito tempo no clube. Sim. E essa parada do clube, cara, o que acontece? Eu tive uma infância bacana e tal, mas vê bem, minha mãe, cara, ela não deixava eu sair à noite, né? Não deixava de jeito nenhum. Com 14 anos de idade, o máximo que eu ficava na rua, tirando a época de Quaresma, que era a época de lobisomem, todo mundo vazava, ninguém queria sair, né? E a gente tinha algumas figuras aqui na região que todo mundo falava que virava lobisomem. Chegava a época de Quaresma, eu sumia, não queria nem, nossa. Escurecia, tava tudo dentro de casa. Meu, falar em negócio de Quaresma, pra você ter ideia, eu acho que muita gente carregava mito, né? Hoje eu falo com minha filha, lobisomem aí, Quaresma, e minha filha dá risada, né? Aí eu lembro que tinha um Estoril ali na Gabriel Freseiro de Miranda, né? Mercado Estoril lá. E aí era Quaresma, minha mãe falou assim, vai lá comprar óleo, que tem que comprar latinha, comprar litro de óleo, né? Era em lata, não era? Não, era garrafa mesmo. Tinha um tambor lá, tipo 200 litros, nossa, com a bomba. Tipo, como se diz, né? Só não pisei, só não vi o dilúvio. Pisou no barco. Aí, bom, beleza, mandou comprar esse óleo lá, cara. Aí fui, era Quaresma. Falei, puxa vida, quase 6 horas aqui, né? Enfim. Aí fui. E tinha acabado de chover, então aquele tempo, como a gente tá comentando, tinha asfalto na Gabriel Freseiro de Miranda e na José Afonso dos Santos, assim, então, enfim, eu morava ali na Frei Caneco, então aquela rua ali, a Marechal Cândido Rondon, não era asfaltada, enfim. Sim. E tinha chovido. E aí eu tava com uma havaiana no pé, pode falar havaiana? Não tem problema não. Né? E eu fui. Na volta, cara, já tava meio escuro, e tinha mato de um lado e mato do outro. E eu com aquele medo. Perto da máquina de arroz que tinha. Mano do céu. Aí eu resolvi correr, falei, vou correr, porque, né? E o medo de chegar em casa, escurecer, eu tá na rua ainda. Vou inventar de correr, cara. Saiu um barro do chinelo, grudou nas minhas costas, dá a impressão que tinha grudado. Velho do céu, saí gritando naquela rua, saiu o vizinho pra fora. Lá, o que aconteceu? Falou, o bisão tá me pegando. Eu falei, não, foi um barro que tá nas tuas costas. Cara, meu Deus. Foi coisa de doido, velho. Olha, eu quero achar a garrafa de óleo até hoje. Não sumiu. Nossa, minha mãe pegou, que tempo podia, né? Mãe, podia. Deu umas lapadas, foi sem vergonha. Nós somos quem somos porque passamos pelo que passamos. Né? Então, praticamente cheguei a chorar da risada agora. Então assim, essa é a parada da infância. Mas então, minha mãe, depois ela começou a trabalhar no clube. E minha mãe, ela trabalhava na semana normal, daí tinha um conglomerado de pessoas que tinha uma rodada. Vocês até comentaram, acho que é a Codefs, né? Codefs, pessoal é isso? Do futebol, né? Que era Finado João Afonso que encabeçava. Isso.
Então tinha essa galera. Então essa galera pagava para minha mãe lavar o clube no domingo. Sim. E aí na segunda, sim, para ter as aulas, né, de tricô, de crochê, de costura, pintura de guardanapo, enfim. Flor, que eu lembro das senhoras fazendo isso. Flores. E minha mãe ficava ali para dar esse suporte, fazer o cafezinho, fazer a limpeza, né, e tal. Então eu ficava, na época de férias eu ficava aqui no clubão e tal. Até a gente tava falando daquele monte de pedra que a gente brincava ali. Quando tava soltando Santo Amaro. Isso, exatamente. E detalhe, bom, qual foi a primeira vez que eu fui no clube? Aí eu fui crescendo, né? 14, 15 anos de idade. Aí minha mãe tinha que pegar a chave pro outro dia, um negócio assim. Daí ela falou assim, vai lá no clube, procura o fulano de tal. Não me lembro o nome, mas esse nome eu vou lembrar bem. Aí eu vim, uma roupa normal tal, mas não vim para sair, para ir para baile, que minha mãe não deixava, né? E aí eu cheguei no clube aqui, eu falei, eu queria falar com fulano de tal. O que é? Eu falei, não, eu sou filho da Dona Leonídia, ela pediu para pegar a chave, que ela amanhã, tá. E eu tinha uma birra, cara, de vir no domingo para ajudar a lavar, mas enfim. Bom, aí eu cheguei na porta ali. E quem que tava na porta? Aquele dia era o Som Funk. Som Funk. O pai do Zeca que tava na porta, o seu Antônio. O seu Antônio olhou para mim assim, você quer entrar? Eu ficava olhando assim, quero. Não, pode entrar. Deixa eu entrar. Aí eu com a chave na mão assim, deixa eu entrar. Fiquei olhando aquilo, cara, aquelas luzes, aquela música, aquela gente bonita. Ficou encantado. Fiquei encantado com aquilo então. E foi, bom. Foi aonde que eu comecei também a sair, foi aí. Foi meu primeiro contato com o clube. Que bacana, gente. Olha, gente, hoje a facilidade que a gente tem, os filhos com 12 anos, 11 anos, já mandando em pai e mãe. O pai e a mãe, se não fizer o que eles querem, vira... E nós fomos criar dessa maneira que você disse. Não era fácil não, cara. Saía, só comecei a sair de casa porque eu tinha 2 colegas, que elas moravam no Manela, era amigo da família. Sim. Eles mudaram pro Silvino, pro Anelisa, se eu não me engano, e a mãe delas deixavam elas virem pra cá desde que tinha companhia. Quem que era a companhia? Marcelo foi onde comecei a sair. Então, elas eram mais adultas um pouco, então minha mãe deixa sair porque estava acompanhada e eu ao mesmo tempo era companhia. Foi aonde que eu comecei a sair e tal. E muita gente vai lembrar da Dona Leonilda, que era um doce de gente. Todo mundo fala. Eu desconheço uma pessoa que não gostava dela. E não gosta, né? Sim. Quem lembra, fala, poxa, minha mãe, eu me orgulho de ter sido filho da minha saudosa Dona Leonídia. Nossa. Eu chamo Dona Leonídia. Dona Leonídia. Leonídia, mas o todo pessoal mundo chama Dona Leonilda. Dona Leonilda. O seu pai bravo. Deixe, o pai do Marcelo, ele era uma pessoa bem enérgica. Eu lembro que a gente também, olha o que a gente fazia, tomar banho na caixa d'água do clube. Já fazer aí, rapaz. Rapaz, eu lembro ele era baixinho. Isso. Brabo virado. Como diz o Moção, brabo virado nos pés de barrão. Mas a gente, bom, o que a gente fazia de arte na época era isso, era pular cerca do campo para bater bola no gol, que era proibido bater bola no gol. Sim. Mas não, nós quer porque é proibido, nós quer jogar bola no gol. Exato. Podia fazer o golzinho de chinelo, que nem sempre fazia, mas queria bater bola no gol. Na cancha mesmo, o finado o seu Valdomiro, pai do Cícero, sempre deixava a gente bater bola quando não tinha... Exato. Quando não tinha horário vendido ali, porque era tudo vendido, né? Mesmo o público tinha-se essa taxa de manutenção. Sim, então, sempre, pessoal, até hoje tem. Até hoje tem. Então o pessoal sempre, quando não tinha horário vendido à noite, se as luzes estivessem acesas, a gente podia ficar brincando. Era bem gostoso isso. Exato. Isso é uma parte bem saudosa. Mas voltando para o assunto. O Marcelo... E os eventos da época, desfiles. Pois é, rapaz. Os Garotas Santo Amaro. Você lembra? Não tem como esquecer isso, né, Marcelo? Então, não tem como esquecer. É aquilo que eu falei.
Hoje a gente não pode ter medo da concorrência, né? Sim. Hoje esse Marcelo maduro, Marcelo profissional, né? Não vivo de rádio, né? Mas eu tenho eu trabalho em empresa, mundo corporativo, então a gente tem essa consciência, né? Sim. Que a gente não pode ter medo da concorrência, pelo contrário, ela nos faz crescer. E na verdade, os eventos surgiram, aquilo que eu falei, né? Os eventos surgiram porque eu sempre fui preguiçoso nesse sentido, sabe, Jean? Eu vejo o Romero até hoje e falo, rapaz, como é que esse cara consegue, mano? Eu vermelho na correria, enfim, mas eu sempre fui um cara mais, gostava mais da locução, eu não gostava muito de fazer evento, eu vou ser bem sério. Gostava mais do sossego. Eu gostava do arroz e do feijão ali, não que por ser preguiçoso, no bom sentido do negócio. Sim. Eu gostava mais da locução, não gostava muito de estar à frente de eventos, essas coisas, mas na época participava do Village, da locução junto com o Carlinhos e tal. Aí o Carlinhos se saiu do som e ficou somente eu. Sim. Somente eu. Daí logo eu tenho que lembrar desse cara também, que foi um grande amigo, que é o Gerson. E aí o Gerson enturmou comigo, e o Gerson é um artista até hoje, né? Sim. Desenhava aquela coisa toda e pá. E eu era um cara que tinha as ideias, né? Nem sabia que tinha, mas tinha, né? Bom, e aí a gente tem algumas coisas registradas, né? Gincana Mista do Larco, né? Sim. Que a gente praticamente, aqui quando você pega a Avenida Iguaçu, com a José, é uma cruz. Então, assim, a gente movimentou todas as avenidas com evento, com provas e tal, né? Deu um trabalho danado, mas a gente conseguiu realizar. Nós fizemos o Garota Recreativa. Garota Recreativa. Né? Foi, também bombou. A Recreativa que também tem uma parte importante aí na nossa cultura, né? Isso, exatamente. É um grande incentivador, Geraldo, né? Sim. Enfim. Mas depois aí nós fizemos o Garota Santo Amaro, né? Cara, daqui a gente saiu, fez o Garota Ibiporã, fez, cara, movimentou a cidade toda ali de Ibiporã e tal. A gente, eu acho que o que tem de registro é isso, assim, que a gente fez. Sim. Tinha condições até de fazer mais, mas não, fazer e tal. Mas por quê? Na época o João Luiz e o Divaldo, quem pegava mais no pé era o Divaldo, né? O Divaldo, e eu queria até fazer uma correção aqui, Divaldo. Peguei no pé do Divaldo, quero fazer. Quando acabou o Village de Som, eu e Divaldo, a gente passou a ser muito amigo. Sim. Muito amigo, a gente sempre estava junto. E aí, com o Village, já estava no Village, acabou o Village, aí o Divaldo ficou sozinho e fundou Esquálitos. Né? E o Esquálitos Som. E a locução do Esquálitos Som praticamente era minha. Então a gente sempre estava muito junto. Eu e o Divaldo, a gente sempre estava muito junto. Depois, com o tempo, a gente saiu, enfim, o Divaldo abriu outros horizontes, né? Sim. Mas aí o Divaldo, tem que fazer um negócio aí e tal, né? Então a gente foi fazendo. Por quê? Porque aquele tempo tinha o Vermelho, tinha o Romero. A Red Melo. Que eles. E logo vão estar aqui juntos. Exato. Nesse sofá, hein? E que montou lá o Red Melo Promoções. E falei, caramba, a gente tem que ter um nome, né? Então a gente colocou de lá que cia. De lá que cia. Então a gente fazia algumas coisas. Cara, o primeiro telão. Eu conheci um cara, assim, sério, seria legal se tivesse registrado. Primeiro telão, a gente anunciou que ia ter um baile, que boa parte das músicas ia ser num vídeo, num telão. Foi a gente que trouxe. Que aquele telão de 3 lentes, salvo engano. Eu lembro que o cara jogou num telão ali. O projetor era um projetor com 3, umas lentes RGB. E eu lembro quando jogou aquele negócio no telão, todo mundo parava de dançar para ficar olhando, né? Para ver quem que eram os artistas, porque isso. Então não se sabia quem era, né? E a gente que trouxe esse cara, eu não me lembro de onde que surgiu esse cara, eu conheci ele, daí trouxe ele e tal. Aí, ainda paralelo ao Esquálitos Som,
além dos eventos, eu comecei a trabalhar numa empresa, conheci um cara que era o Vandinho. O Vandinho, lembra do Vandinho? Não sei se chegou. E aí o Vandinho também mexeu com o som lá pro lado do Bandeirantes, ali em Londrina e tal. Faz algum tempo que eu não vejo ele, mas sempre ele estava aqui na região. Ele, sim, o Estevão. Sim, um abraço se o Vandinho estiver ouvindo. Aí ficou parceiraço. Meu, conheço os caras, eu participo do som, Aí eu trouxe o Vandinho pra cá. E na época, cara, os caras falavam muito de exclusividade de música e tal. E o Vandinho falou: você já ouviu essa música aqui? Né? Daí, Marina. Aí falei: essa música é bacana, é lenta? Não, é um balanço e tal. Aí nós que trouxemos essa música Marina pra cá, assim, tocou e caiu na graça de todo mundo e tal. Então, praticamente os eventos foi esse que nós fizemos. Acompanhado aí dos parceiros que a gente tinha, do Gerson, enfim, que a gente fazia isso, e era legal, cara, e era legal. Então tudo isso era por quê? Porque os caras faziam um negócio e a gente tinha que fazer outro, né? E era uma coisa bacana, né? Nunca carreguei inimizade com ninguém, pelo contrário, né? Eu tinha essa visão de sempre estar junto, de tal, mas a concorrência ali com os dois era meio complicado, porque e tem outra, não sei se eles comentaram, eu vi a conversa do Romero, tal, não sei, comentaram também, já que a gente está falando daquele tempo, eu acho que é um momento muito bacana. O que acontece? Me lembro que nós estávamos, tinha um Célio ficava aqui em frente ao colégio. Sim. Depois ele abriu lá onde que, né? Que onde ficou é a muito Panificadora Pampérola. Panificadora hoje, né? Pampérola. Só que de frente abriu uma lanchonetinha que era o João, mas quem abriu ali de frente, ali junto, era o irmão do Niva. Sim. E a gente estava com som ali, né? À tarde. E aquele tempo era o Padre João. Sim, né? Padre João Pires. Padre João pegava no pé, né? pra caramba, enfim. E era uma tarde, e a gente estava ali com som, uma caixinha de som, papapá. Aí eu senti assim, bateu, olhei assim, né? E aí, para essa porcaria aí. Aí eu olhei, não tem nem bola pro cara, né? Porque tempo eu novo pra caramba, tipo 16, 17 anos. Olha. Quem é esse cara? Aí ele bateu de novo. Para essa porcaria, tô mandando pra lá. Quem tá falando é o Cibílio Zotarelli, delegado de trânsito. Falei, puxa. Falei, caramba. E engoliu seco. Engoli assim, bom, tá mandando parar. Aí parou. Aí eu, antes de parar o som, peguei assim o microfone e falei assim: a gente vai parar o som aqui, porque o delegado de trânsito está aqui, está mandando parar. E é uma pena, porque a juventude, mais ou menos falei isso, né? Juventude não tem direito de expressão e tal. Jean Lessa. A galera, quem tinha moto, começou a acelerar aquelas motos e fizeram um movimento na frente da casa do padre, cara. Falei, nossa, não sei quem olhou pra mim e falou: o que você fez? Eu falei que a gente não tem direito de expressão e tal, até aí eu fiquei com medo, cara. Eu falei, nossa, cara. Vai dar água. Vai dar água, e deu. O Padre João mandou me chamar no dia seguinte lá e tal. Chegou lá e, pô, você é herege, não sei o que, papapá, fazer isso com a casa do padre. Não fiz, padre, né? Desce lá, vai rezar tantas Ave Maria, Pai Nosso, pedir perdão. Vai, tá bom, né? Tá bom, tal. Mas o fato é que havia um movimento assim que os vizinhos, né, não queria, bem da verdade, não queria. Sim. E que aí que é o grande barato do negócio. Grande barato. Na época, o Valdemar Ribeiro era vereador, o Cícero Teixeira era presidente do bairro,
E surgiu aquele movimento que a gente queria fazer as coisas. Nessa parada tá todo mundo envolvido, né? Todo mundo envolvido. E resolveram fazer uma audiência pública, digamos, aqui no clube, né? Para a questão da paquera na avenida. Questão da paquera. Que assim, antes era meio na doida, né? Sim. E aí, eu me lembro até hoje, cara, até hoje. Aí promoveu, quem promoveu foi, né, o Cícero, enfim, trouxe o Alcibiades Otarelli. Então, de um lado, se eu não me engano, acho que do lado direito ficou os mais velhos da época, que é o Marcelo de hoje. Sim. Né? De outro ficou, tipo, o Lourão, ficou, acho que tá, o Dente também tá, aquela galera, né? Sim. A juventude da época. E aí começou a discutir, batida. Começou a discutir, porque não sei o que, não, porque a gente quer um espaço, e barará, barará. E, rapaz, me arrepiou. Eu falei, do jeito que esse cara me abordou, né? Acho que ele não vai deixar não, da Alcibiades Otarelli. Eu falei isso pro Benê um dia. Eu me lembro como se fosse hoje. Alcibiades Otarelli pegou a palavra final, falou assim, olha, eu tenho uma neta, acho que hoje ela deve ter a minha idade, né? Ou mais, não sei. Eu tenho uma neta, e quando ela sai, eu fico preocupado de saber onde ela está. Portanto, eu sou favorável, falou desse jeito, sou favorável à brincadeira de vocês. Porque eu entendo que vocês aqui, vocês não estão longe de casa, vocês estão próximo da casa de vocês. Só que tem um porém. Toda vez que vocês forem querer fazer alguma coisa na avenida, vocês têm que ir lá pegar autorização para fechar a rua, né? Sim. E aí os mais velhos, mas aí não dá. E aí a juventude ganhou, né? E os Otarelli, que parecia aquele cara sisudão, ele falou não, né? Chancelou ali. E aí o negócio passou a ser mais organizado. E aí que eu falo que a concorrência não dá, porque o Vermelho aquele tempo tinha um Fusquinha, não sei se ele podia dirigir, eu acho que ele era menor, porque eu sou mais velho que ele, eu acho. Mas enquanto a gente ia de bicicleta buscar o alvará, o Vermelho chegava primeiro com o Fusquinha. Falei, pô, isso daí é sacanagem, tá desleal esse negócio aí. Tá desleal isso, então, aí de uma certa forma passou a organizar, um final de semana era um, outro final de semana era outro, e aí cada um tinha aí a sua preferência, né? E eu lembro bastante na lancha, a gente fala na frente da venda do Vartão, mas na verdade era um pouquinho mais para baixo, na frente do Ranieri. Não, o Ranieri sim, o Ranieri, mas veio depois. Antigamente era praticamente na frente do Valtão, né? Do lado ali. Depois, na verdade era até na varanda, na calçada do Valtão. Aí depois, né, que se veio para a rua. Sim, depois se veio para a rua. E depois o Ranieri abriu, que era na Lanchonete Falcão. E aí passou a fazer ali. Depois era ali e era no Célio, que tinha o irmão do Niva também. Então os dois eram ali. E depois, na Recreativa. Depois era na Recreativa, dividia. Mas antes tinha na sorveteria também. Na sorveteria se não me engano era Luiz, que era antes de ser a sorveteria Santo Amaro. Mas foi uma lanchonete ali. Sim. E do Haroldo. O Haroldo. Só que ali a gente não entrava, o Haroldo não gostava da gente. O Haroldo gostava do São Bel. Eu lembro que em cima foi feito uma paquera em cima. Eu cheguei a subir a laje ali, para falar de cima da laje, já pensou que coisa? Subia as caixas lá para cima, e era levinha aquelas caixas, né, Marcelo? Era na época que o material das caixas, o compressado, não minto, não era nem compressado. Era chapa 15. Era feito de aglomerado. Aglomerado, não podia nem 15. Sonhar em molhar, que esfarelava as caixas, desmanchava. E tudo chapa 15 e de 2,5 no meio. Era aqueles de 25 milímetros no meio, que era um peso, aquelas tobogã. E depois vieram as igrejinhas mais agora no recente, mas é porque aquelas caixonas tobogã eram um peso que... Exato, rapaz. Eu no final ali no sistema de som, já com o Edivaldo
já fazendo os rádio bailes, eu fiz parte do som. Legal. Fiz parte do som ali durante um ano e pouquinho mais ou menos ali. Nessa época eu já tinha saído. Já. Mas o meu forte mesmo na época era a banda, né? Foi muitos anos mexendo com banda. Mas eu tenho a minha paixão mesmo é na época de pegar as rabeiras. Ô, dona Mara, o Giancarlo aqui, ó, vai cair aqui da caminhoneta, da Jabiraca. Quem chamava a atenção tua era o Divaldo. Divaldo, ô, dona Mara, olha o Giancarlo aqui. Divaldo, que o Divaldo morava na rua ali, descendo, né? Mãe. Isso. E eu lembro que você pegava a beirinha ali, era você, tinha um outro menino que morava na rua do clube, ali na frente da rua do clube. O Fábio, o Piu-Piu. O Piu-Piu. Foi... Aí o pessoal fechava a porta do clube pra gente não entrar sapiar. Aí eles montando o som, subindo no madeiramento para amarrar a iluminação. Principalmente quando tinha aquelas noites mais assim, os caras gostavam de fechar para criar uma surpresa. E tal. A gente era tão arteiro na época que a gente entrava no clube, a hora que eles davam conta, a gente entrava pelo buraco da bilheteria. Meu Deus. Lembra aquela portinhola a gente entrava pela portinhola da bilheteria. Aí eu lembro uma vez, eu não lembro se foi São Bel ou se foi com Utopia, mas os caras não queriam deixar a gente ver, ver, e a gente entrou dentro, e dentro da bilheteria ficava a caixa de disjuntores. Você lembra de acender as lâmpadas, ligava as tomadas, claro, e a gente desligou cara. Os disjuntores com som ligado, iluminação ligado, testando, desligou e ó, você tá procurando quem fez aqui. Não tava sozinho não, tá? Eu só não vou caguetar, mas eu não tava sozinho. Pois é, você comentou, né, cara, esse clube já recebeu ali naquela época, né, vinha gente de fora e já recebeu, por exemplo, você falou do Utopia, puxa, aquilo era, né, era bacana, o Voyage, som, né, os Signos, a Giles, salvo engano. Aí só que tinha uma parada na época de carnaval que era lá na associação, que aí era o Delta Som, que era o R Som 7, né? Então todo mundo tinha um mapeamento aqui. Quantos talentos, né? Olha você hoje, hein? Né? Na comunicação, quantos talentos surgiram, né? E a gente, você tocou num ponto bacana agora, o carnaval. Só que não só na FMC, na cancha, quadra, na cancha. Não era nem quadra, começou aberto. E olha, era sucesso, né? Era sucesso, carnaval popular. Então, se revezava entre dois sons da região na época. Sim. Então, a gente, se eu não me engano, fazia as 2 primeiras noites, os caras faziam as outras 2 noites. Era 2 noites e uma matinê cada um, né? Eu lembro até hoje que eu falava, eu vi uma gravação, né? Então, eu gravei e decorei a gravação, né? Sim. Então, antes de começar o carnaval, eu entonava a voz e falava: este é o samba crítico, irreverente, que através das escolas de samba... E aquilo lá a galera ficava assim, toda ouriçada, e era uma massa muito bacana que vinha se divertir na cancha, depois se tornou quadra, né? Ginásio de esporte fechado. Sim. E lotava, né, Jean? Lotava. Ali, quase 1.000 pessoas, acho que era pouco, né? Sim. 1.000 pessoas era pouco ali. Não, ali era muita gente que vinha de fora, a região toda, aí ficava essa rua que passa Rio São Francisco, ficava intransitável, né? Até a pé era trabalhoso. O ônibus, né? virava, o ônibus cortava a volta. Até porque a gente fechava, né? Quem estava ali à frente do evento fechava. Sim. Mas vê que legal. Eu já encontrei pessoas assim que, de uma certa forma, falam assim: eu conheço você e tal. Até hoje, né? Eu passo na rua, depois de muitos anos, passo na rua, eu encontro alguém: ô Marcelo. Eu falei: caramba, eu conheço, mas, né?
É que os anos vão se passando, sim, as pessoas vão mudando de feição. Por quê? Porque você estava à frente, né? Estava à frente, tal. Quem não conhece o Vermelho, quem não conhece o Romero, né? Enfim, eu sou menos conhecido, mas de uma certa forma a gente fez parte. E o que é legal, você vê, eu acho que hoje o Santo Amaro é o que é hoje. Antigamente as pessoas falavam assim, eu sou do tempo que a pessoa falava assim, pô, você mora onde? Moro no Santo Amaro. Aonde? No Santo Amaro, né? Hoje não, você moro no Santo Amaro. É um novo centro, né? Só que esse Santo Amaro é um novo centro, porque tem vários bairros aqui, então a referência é Santo Amaro. Por quê? Nos eventos, pô, se tinha um carinha que vendia sorvete com o carrinho, ele resolveu abrir uma sorveteria. Tá? Se tinha um cara que tinha um carrinho que vendia lanche, cachorro quente, ele resolveu abrir uma lanchonetinha de lanche para ele, né? Sim. Então fomentou muito o comércio no Santo Amaro naquela época. Dava 5 mil pessoas na rua brincando. Sim. Né? Brincando. Era impossível se transitar de carro. Era impossível. E assim, vinha muita gente de fora. E quantas pessoas de fora que não veio, que não se conheceu aqui, que casou, resolveu morar para cá, ou de repente comprou um negócio ali no Castelo Branco, ou ali em outros bairros, no Santo André, que foi ficando, né? Então, hoje, eu vejo, assim, eu cheguei aqui em Cambé em 1971, né? Então eu vivi tudo isso aí. E hoje você olha assim, a região do Santo Amaro, né? Você fala assim, caramba, cara, e não tenha dúvida que aqueles moleques arrogantes, né? No bom sentido da palavra, Carlinhos, Marcelo, com toda aquela galera que participava do som, que fez parte, Vermelho, Romero, toda aquela galera de som que fazia parte, cara, ajudou a fomentar muito essa região do Santo Amaro, né? Sim, isso é verdade. E muitas coisas é o que eu falo, a gente quer trazer o pessoal para estar contando essa história que a gente está conversando, que é a história que aconteceu aqui, né? Que é enraizado. Eu viajei aí praticamente que o Paraná inteiro no início dos anos 2000 e digo que, modéstia à parte, a gente mora numa das melhores regiões do Paraná, Jardim Santo Amaro. Com certeza, com certeza. Ô Jean, rapaz, se deixar eu vou até amanhã falando, porque são realmente boas lembranças assim, sabe? Você vê a criatividade da molecada na época, né? Você vê as gincanas que os caras faziam. Não, as gincanas é uma coisa fenomenal. Os eventos que os caras faziam, que a gente também fazia de uma certa forma. O Grêmio Estudantil era mais atuante nessa época. Hoje eu nem sei mais se existe Grêmio Estudantil. Tinha os teatros que tinha no colégio. Sim. Né? E era as promoções. Era tudo envolvido. Eu me lembro uma vez que a gente se candidatou para ser presidente de Grêmio. Eu fui o presidente, o Romero era o vice. Do André Anuzzi. Do André Anuzzi. O que a gente fazia? Tá? A gente levava a galera para a escola no sábado. Não sei se o Romero lembra disso. A gente levava um som e falava assim, a tarde cultural. E ali a gente dava dica de livro para ler, pegava algumas coisinhas da revista, da época da revista Veja, algumas reportagens e tal. E era uma tarde cultural que a gente fazia. Hoje você não vê muito disso, né? Sim. Na avenida, na época tinha aquele programa romântico que foi muito famoso naquela década. Beleza, você traduzir assim, que não é fácil. Que é no Londrina Love Night. No estúdio, cara, a gente fazia tradução ao vivo. Na raça. Né? Sim. Então, eu me lembro que a gente fechava a paquera com uma tradução. Eu estudava a semana inteira. Mas eu tinha aquela preocupação na tarde de sábado de
de fazer de trazer, né? Daí eu trazia a 100 mais da Roxy, da Billboard, da época. Sim. Eu trazia algumas notícias durante a tarde, né? Mas você vê como que assim, a gente usava muita criatividade na época. Sim. E para tá chamando a galera, né, na avenida. E se tinha muito resultado bom, né, Marcelo? Tinha, os resultados eram fenomenais. O resultado tá aqui, você, né? Não só eu, tem muito DJ Pinduca. DJ Pinduca, né? Pinduca, que é a nova geração que está vindo, exatamente, né? Não vai deixar acabar. Cara, falando, por exemplo, tinha uma galera que eu me lembro que no tempo assim, eles fizeram um som que trazia pra rua, colocava o som na rua, né? Que era o Vlad, que é o SN Produções, que hoje tá aqui, cara, tá aqui na região ali do Jardim São Paulo. Sim. E é um cara que é o auge do profissional. É o auge do profissional. Só que ele faz assim, festas fechadas de buffet, né? E que eu pude acompanhar também por muitos anos. Durante muitos anos eu fiz até esse tempo atrás, né? Eu fiz debutante, me tornei especialista em fazer festa de debutante, formatura, né? E casamento evangélico, fiz bastante. Aí o casamento evangélico parei um pouquinho e tal. E o último evento antes da pandemia eu fiz, assim, eu tinha uma agenda muito cheia. Era toda sexta, sábado. E eu já, na verdade, já estava um pouco cansado, falando um pouquinho de agora. E o último evento que eu fiz foi num sábado, num buffet famoso em Londrina. Corri Londrina toda nos buffets. Era a formatura de direito do pessoal da UEL. Cara, eu fui mestre de cerimônia do filho do Romero, pra você ter ideia. Que bacana. Eu não sabia, fui contratado, cheguei lá, era o filho do Romero que estava se formando. E foi daí, naquela semana aí fechou para a pandemia, enfim, né? Aí a gente voltou, mas eu resolvi assim segurar um pouquinho, gostei mais de ficar em casa. Marcelo, até que você dá uma respirada aqui, eu vou mandar um abraço aqui para os parceiros, mandar um abraço para os nossos parceiros, gente. Olha coisa linda, ó. Olha só, trabalho maravilhoso do Mundo da Sublimação, tá? Se você quer deixar a pessoa feliz, presente, olha essas canecas, gente, o acabamento é perfeito. Um grande abraço aí pro Eric do Mundo da Sublimação. Ô Eric, eles despacham para todo o Brasil, tá? Ó o meu notebook, como diz o vermelho. Não tem coisa melhor, viu? Não, aqui a gente, como disse, você risca em cima, escreve na linha de baixo. Tá tudo certo. E tá tudo certo. O Mundo da Sublimação faz copos, canecas, aquelas garrafas squeeze, metálicas. Bacana. Top demais, gente. Chinelos personalizados, agenda, impressões 3D, gravações em diversos tipos de materiais com laser, tá? Show de bola. Entre em contato com o Eric pelo 439-9691-8185. 439-9691-8185. Mundo da Sublimação. Show de bola, gente. Espetáculo, hein? Trabalho de primeira. E despacham por Brasil todo. Adesivos, tudo. Massa, show de bola. O trabalho dele é muito bom. Um forte abraço também aqui para o pessoal do Depósito Avenida. O Depósito Avenida que está há mais de 30 anos ajudando o Cambé a construir sonhos. Dona Lourdes, né? Dona Lourdes, o Adriano. Kátia. Ali desde 88 eles estão ali ajudando a construir sonhos. Você sabe que o Depósito Avenida era praticamente que nos patrocinava na época do finado Pete. Sim, finado Pete, muita gente boa. Sim. Boníssima. Preço, qualidade, bom atendimento e tradição. Você encontra no Depósito Avenida, porque não é qualquer depósito que fica aí tantos anos aí a fio assim,
sem parar, né? Sim. Então já quer dizer que eles têm um diferencial aí dos outros. Com certeza, com certeza. O Depósito Avenida fica na Avenida Gabriel Freseiro de Miranda, número 541, no Parque Manela, aqui em Cambé. O telefone é o 43-3253-1788. 3253-1788. Dá uma passadinha lá e confira. Ó, antes de fechar o seu orçamento em qualquer outro depósito, dá uma passadinha lá e conversa com o Adriano, tá? Eles estão com uma super promoção em cargas fechadas de areia, pedra e tijolos, tá? Dá um pulinho lá e conversa com o Adriano, que com certeza você vai ser muito bem atendido. E mandar um abraço também aqui pro Gustavo da Líder Espetos Beer. Conhece, Marcelo? Conheço também. Gustavão, ó, show de bola. Tivemos lá esses dias agora, ele faz um pão com cafta. Rapaz, é coisa pão de louco. Com cafta? Pão com cafta. E não é essas caftas fininhas da grossura de um dedo, não. O negócio é servido, é uns toletão. Uns toletão. Ele serve para um jantar. Eu comi 2, não sei como. Ele pega ali a vinagrete, ele põe em cima do pão, ele espreme o limão por cima e coloca aquela cafta com queijo. Show de bola, gente. Quem gosta de comer bem tem que conhecer. A Líder Espetos Beer é o seu novo point aqui em Cambé, tá? Fica na Avenida Humberto Moreschi, número 171, né? 171, mas é só o número que é 171, tá? Lá não tem 171, não. No Castelo Branco, em Cambé. O telefone é o 43-98492-6308. 43-98492-6308. Líder Espetos Beer. E ó que tá na tela aqui, ó, Marcelo. Deixa eu ver. Olha só. Pode abrir produção? Deixa eu atender aqui a produção. Chegando. Nossa, parece que tá chegando um lanche aí. Estamos falando ali. E olha aqui, ó. Olha aqui. Isso é Panificadora Líder. Panificadora Líder. Dá uma olhada nesse brioche. Olha que coisa linda. Ei, Jean. Olha ali, ó. Aquele é o famoso costelinha, Marcelo. Rapaz, esse é o famoso costelinha. Dá água na boca, hein? Hambúrguer de costela, artesanal, cebola caramelizada. Olha que coisa linda, gente. Obrigado, produção. Obrigado. A Panificadora Líder está há mais de 20 anos fazendo o melhor em família para atender bem a sua família. Os melhores lanches da região você encontra na Panificadora Líder, tá? Não é só o pãozinho com manteiga, não. Tá, a Panificadora Líder fica na Avenida Gabriel Freseiro de Miranda, número 708, no Jardim Santo Amaro, em Cambé. O telefone é o 43-3154-4260. 3154-4260, ó. Seu café da manhã, seu café da tarde, o seu lanche é muito mais gostoso na Panificadora Líder, tá? E ó, não é à toa também, não é qualquer padaria que fica mais de 20 anos, não. Sim, com certeza. E sem contar que o Juarez ali, a Dona Alice, o Garabirel, o Gustavo, gente finíssimas. Muitos anos no ramo, Juarez, né? Muitos anos. Gente boa, finíssima. Silvana sempre lembra dele. Um abraço para minha esposa. Já avisar a esposa, ó, esse lanche que eu não vou nem jantar, não preciso fazer. Gente, show de bola, ó, se você quer comer bem, os omeletes que eles fazem lá, então, Marcelo, sem comentário, show de bola mesmo, excelentes. Panificadora Líder, ó, não deixe de conhecer, tá? Deixa eu só guardar aqui o meu palm talk aqui, ó. Tá vendo? E pra gente continuar esse bate-papo bacana aqui. Legal. Eu não posso deixar de agradecer a cada um, mas antes eu quero deixar aqui para vocês que estão nos acompanhando, que estamos aqui pela rádio também, Marcelo. Vocês que estão pela rádio, dá um pulinho aqui pro YouTube agora, migrem para cá pro YouTube, que a gente vai dar continuidade nesse bate-papo gostoso aqui com o Marcelo aqui no YouTube, tá? Vem pra cá você, não deixe de ouvir o restante do nosso bate-papo, porque hoje, ó, gente, tá show de bola, tá? Um forte abraço a vocês que nos acompanham pela rádio. Quer deixar algum recado pessoal, Marcelo? Gente, continua curtindo a rádio, Rota 61, ó, super sucesso, ótimas músicas, e é isso. Gente, vem pra cá. Digita lá no YouTube Rádio Rota 61 ou Rota 61 Cast. Você vai nos encontrar aqui. Vem pra cá para esse final de bate-papo gostoso aqui
com o Marcelão, o famoso Laco. Marcelo, nesse momento então nos desligamos da rede Rádio Rota 61. Voltamos pro YouTube. Marcelão, muita coisa boa, né, Marcelo? Se sirva, fica à vontade, meu querido. Depois eu vou atacar o negócio. Gente, a gente conversou com o Marcelo até agora, a gente falou aí do início, do começo da paixão, lá da juventude, correndo do Billy. Marcelo, essa do lobisomem vai dar um corte bacana, cara. Pelo amor de Deus. Não, e sem contar que na Quaresma não tinha baile, né, meu? Isso não, que eu comentei isso eu comentei, se eu não me engano, foi com o Vermelho ou foi com o Edivaldo. Que hoje eu acho que as coisas estão um pouco assim, porque hoje não se respeita mais nada, né? Antes acabava-se o baile ali na terça-feira de carnaval, era meia-noite em ponto, não era meia-noite e nem para meia-noite. Meia-noite em ponto se parava, que já era o primeiro minuto da quarta-feira de cinzas, e só voltava então no sábado de Aleluia, né? Era toda aquela expectativa. Sim. Então, época ainda que se fazia os Judas, os famosos Judas, né? Que o Edivaldo, nós andou... Tipo, não pode dançar na Quaresma, porque se olhar no buraquinho da fechadura, todo mundo tá de rabo, né? Tá todo mundo de rabo e chifre. Bom, o chifre hoje muita gente tem. Aquele que não tem, tira a primeira pedra. Eu tô fora. É que nem consórcio. Um dia você vai ser contemplado. As brincadeiras à parte, se respeitava muito, então eu creio que o mundo era um pouco diferente por causa disso, né, Marcelo? O respeito era outro. Sim. A gente já trazia essa educação de casa, de berço. Verdade. Isso que é o bacana, né, Marcelo? Sim. Hoje eu tenho uma menina com 7 anos. Beijo, que? Papai te ama, filha. E a gente tenta educar ela da maneira com que a gente foi educado. Sim. E graças a Deus ela é um doce de menina. O pessoal que conversa com ela fica encantado, porque a gente fala, nossa, mas ela é um docinho. Mas é porque a gente traz essa educação. Escola para nós, no meu ponto de vista, é para se ter educação de conhecimento, de ensino. Mas a educação mesmo vem de berço, né? Vem de berço. Na verdade, Jean, você está completamente correto, porque a educação quem dá aos pais, né? Sim. A escola, ela ensina. Sim. Né? Mas a educação, não espera que a escola venha dar a educação que o pai tem que dar, que a mãe tem que dar, né? Então você disse certo, você está correto. Já que você mandou um beijo para Keké, deixa eu mandar um beijo para minha filhona, a Thaís. Beijo, filhona, minha filha mais velha. Mandar um beijo para minha filha mais nova, a Gabriela. 10 anos de idade. Beijo, filha. Minhas meninas. Já mandei um beijo pra patroa também. Porque eu falei, eu não vou jantar não, senão apanho. Eu não vou jantar não, viu, patrão? Beijo, Sil. Forte abraço a todos aí, Marcelo, as suas meninas, sua esposa. Obrigado. Deus abençoe muito. Amém. Vocês, continue abençoando cada vez mais. A nós todos. E vamos voltar aqui para o nosso assunto. Marcelo, aonde surgiu a oportunidade de estar começando a locutar em rádio? Rapaz, tá aí. Bom, Jean, um negócio assim, minha vida foi uma idas e vindas, assim, né? Por exemplo, a gente fala muito dos eventos aqui e tal, cara, mas eu fiz muita coisa ali na região do Silvino. Porque quando eu comecei a sair de casa, eu comecei para a região do Silvino. Sim. E onde tinha uma igrejinha, que tinha uma quermesse, eu ficava ali. Bom, tudo isso para contextualizar que eu comecei a ter a oportunidade de rádio, na verdade não foi aqui, foi em Arapongas. Foi em Arapongas. A antiga Aquários FM. Aquários FM. Aquários FM. Eu fazia sonoplastia de madrugada. Sim. Então, cara, acho que foi o finado Pimentel, que era primo do Hilton Braga. Sim. E aí a gente trocando uma ideia, e aí ele falou, vai lá que eu vou te apresentar e tal. Daí eu falei, você topa, tô precisando de um cara à noite aí. E aí eu
saía da escola, do colégio, aquela época, do André Anuzzi, subia aqui na Coca-Cola, pegava o ônibus. Sim, Viação Garcia. Viação Garcia, chegava lá a tempo para fazer sonoplastia. E daí, com o tempo, tinha um diretor lá, ele falou assim, ó, você fala alguma coisa em hora aí. Então, primeiro dia eu não saía nada. Malemar saía a hora certa. Eu falava pra caramba em microfone aqui nas avenidas, nos eventos, em show de prêmios, né? Lá, aí eu comecei, né? Aquários FM, 2h43. Depois, você que está ouvindo Aquários FM nessa madrugada, bababá. Aí comecei pegar intimidade. Intimidade. Mas muita gente fala assim, até hoje fala assim, Marcelo, poxa, mas você sempre teve vontade de trabalhar em rádio e tal, né? E hoje a gente mantém um programa, né, em parceria com o Manel Cícero, durante muito tempo. A gente já tem um programa formado que é o nome do programa é Comunidade em Ação. A gente começou na Rádio Gilberto e Sim. Hoje tá em outra rádio, uma rádio mais comercial, né? E eu não vivo de rádio, na verdade, né? Eu não vivo de rádio. Trabalho numa grande empresa hoje e tal, enfim, mas eu digo assim, o programa é todo sábado. Sim. Mas eu digo assim, eu vou para fugir da louça da esposa, né? Porque o programa começa meio-dia, então a louça do almoço eu não lavo. Mas Vanessa, ele me deu uma ideia aqui, Vanessa. Espera que eu vou inventar um programa no domingo nesse horário. Então é isso. Mas veja só, como que tudo se encaixa. Tem pessoas que passaram na minha vida. Sim. Entendeu? Eu me lembro que uma vez eu subi, eu trabalhava na construção civil. E aí acabou uma obra, tal, daí eu subi num sábado e fiquei na lanchonete ali. E aí quem que encostou um cara para conversar comigo? Sapão. E é Edson o nome dele, né? Edson. Forte abraço, Edson. Forte abraço, Edson. E o Sapão chegou e falou, ô Laco, o que você está fazendo? Eu falei, cara, tá trabalhando aí, mas acabou e tô desempregado. Tá. Cara, seguinte, você vê como que muda as coisas, né? Eu sempre encontrei com ele, eu acho que nunca falei isso pra ele, tô falando aqui. Ele falou assim, tem um trampo aí lá num shopping aí, tal, num Catuaí e tal. E só que, assim, a noite pra mim não dá. Por que você não vai lá? Você tem uma voz boa. Ele era muito amigo do Pedrinho, que passou a ser um parceiro meu de trabalho. Sim. Eu falei, vou lá. Bora lá. Bora, fui lá. Mas não tinha noção que era. Sim. Né? Falar que é para trabalhar numa central. Vou lá ver o que é. Tá. Cheguei lá, aquela coisa glamurosa, né, rapaz? E tal, e aí esperei até que o cara me chamou. Não, então, aquele que era para vir não veio, aí eu tô aqui, tá. E aí eu entrei para trabalhar na central desse shopping. Sim. E essa central era assim, você atendia os rádios, assim, telefone, e também tinha microfone. Sim. Né? Também tinha os recados. Isso. Atenção, proprietário do veículo, tal. Bom. E aí eu fiquei, naquela altura do campeonato, o salário que eu ganhava no shopping é um salário que, assim, que não era assim grande salário, mas em vista do que eu fazia antes, era uma coisa fenomenal, né? Sim. Aí eu entrei para trabalhar de madrugada lá. Aí os caras viram que eu tinha uma boa voz. Só que, quero um detalhe, eu tinha um dom de falar, Jean, mas eu estudava muito pouco. Sim. Eu estudava muito pouco. E aí, quando eu me deparei com o nome de lojas em inglês, né? Quando me deparei com
essa parada dessa época ainda não tinha chegado a questão da rádio ainda, chegou junto. E aí só que eu fui para trabalhar durante o dia, justamente por causa da voz. A minha voz, modéstia à parte, sempre abriu caminhos, né? Aí, beleza. Tá. Cara, eu vou falar um negócio, não sei se ele vai ficar bravo, mas eu acho que não. Até porque, assim, ele é talento nato que ele tem, que é o Vermelho, né? Mas, veja só, através disso que eu conheci o Pimentel, que fui para outra rádio lá e tal, só que eu também não fiquei, começou a ficar muito corrido para mim, e aí eu veio aquela parada de estudar também, eu falei, não, tem que voltar a estudar, né? Voltar a estudar. E aí eu, tá, beleza. Um dia, cara, trabalhando lá e fazendo anúncio, chegou um cara assim, abriu a porta, falou assim, você que é o dono dessa voz aí? Mas logo de cara já saquei quem que era o cara. Eu falei, sou. Falou, eu sou fulano de tal, conhecido como Caloré. Eu falei, já saquei, eu sei que é tua voz. Falei, rapaz, puxa, a gente ouve você, minha mãe ouve você e tal, né? Eu falei, então, é que eu tô fazendo um estágio aqui de psicólogo, e eu tô lá na administração, que tinha som lá, né? E eu ouvi, rapaz, tem uma voz maravilhosa, você tem uma voz bacana, né? Você já pensou trabalhar no rádio? Eu falei, assim, de vontade a gente tem, mas... beleza. Aí ele falou, ó, vai tal horário, assim, que... e tal. Beleza. Fui, conheci, etc. Tal, me apresentou, acho que era Santa Rosa, se não me engano. Santa Rosa. Eu tinha que entrar de madrugada também lá para fazer uma sonoplastia, que ele ia me ensinando, né? Sim. Cara, só que não ia dar horário. Aí o que aconteceu, né? Com todo respeito, com todo respeito. Aí eu peguei, vi que não ia dar para mim, e assim, o salário que eu ganhava ali na época, tal, né? E, enfim, ajudava, dá para eu ajudar em casa e né? E ainda sobrava. E sobrava para me manter também. Bom, então não dava estar largando assim. Sim. E aí o que aconteceu? Eu peguei o telefone, lembrei do Vermelho, porque até então o Vermelho, a gente ia fazer sonoplastia junto na Rádio Cidade e tal, né? Sim. Enfim, se for contar, fica até amanhã. Aí eu liguei pro Vermelho e falei, Vermelho, seguinte, cara, você conhece o Caloré? Conhece? Cara, você não quer vir aqui no shopping, cara, que eu acho que tem um negócio legal pra você e tal, né? Aí o Vermelho foi lá no shopping, onde eu trabalhava. Ó, Vermelho, aconteceu o seguinte, eu recebi uma proposta assim, só que não dá pra eu ir, cara, eu queria indicar pra você. E o Vermelho foi, encarou o negócio. Sim. Né? E hoje é esse fenômeno que é pelo talento dele, né? Sim. Pelo talento dele, né? Mas esse contato, né, assim, digamos, já tinha contato com rádio, mas o Vermelho trabalhou na Rádio Norte, eu acho que ele fala isso, ele trabalhou na Rádio Norte, foi por esse intermédio, que não deu para eu ir, enfim, daí eu lembrei dele naquele momento, e é um cara que lembra de mim sempre, sempre, sim. É um coração imenso. E dali, ele já tinha esse start, né? E dali, depois ele começou a fazer rádio baile, junto com o seu Ricardo. E aí, eu falei, seu Ricardo, eu tô na Rádio Norte. Aí que abriu as portas para ele. E o Vermelho, eu já cheguei a falar na rádio, na rádio que ele trabalha hoje, por intermédio do Vermelho. Que o Vermelho andava com um negócio de panteirinha cor-de-rosa, aquela coisa toda. Panteirinha ainda. Isso. Nossa. E pegou uma rede de lojas e tinha que ficar nessas lojas fazendo propaganda. E eu ia com o Vermelho. Bacana. O Vermelho, né? Pô, vou retribuir e tal, né? Eu ia junto com ele. Né? Quando dava, eu ia junto com ele. E aí ele saía para fazer um negócio e eu ficava em algumas lojas, né? E aí até que eu estava numa loja, um supermercado Ribeiro, em Cambé, sim. Né? E o seu Ricardo Espinosa chegou e falou assim, seguinte, você liga pro Miltinho para te colocar no ar e você pode falar os prêmios, né? Todo mundo ficou de cara, o Miltinho falou assim, que seu Ricardo não deixa ninguém falar. Falei, não, mas ele falou que é pra, né? Mas eu levei um azar tão desgramado, cara, que justamente naquele dia acabou a energia em Cambé.
Então, pouco ficou registrado. Quando não é pra ser. Eu tô aqui, tá. Vocês ouviram, mano? Não tinha energia, eu falei, pô. Mas, então, o meu. Esse lado, assim, sem frustração nenhuma, os caminhos que eu decidi tomar, né, não me deixou investir em rádio. E hoje eu faço rádio por paixão, eu faço rádio porque eu gosto, por hobby, né, mas não é a minha atividade, a minha principal atividade. Né, hoje, graças ao bom Deus, sou formado, tenho uma pós-graduação, termino uma segunda graduação minha, que é engenheiro de produção, né? Então eu me embrenhei por outras áreas e deixei a comunicação como um hobby, né? Sim. E sempre procuro me aperfeiçoar, e, enfim, gosto bastante da comunicação. O Jean Lessa, o pouco que ele sabe, não foi estudando que nem eles que ralaram, fazer curso e tal. Sim. Foi o que o Jean Lessa sabe hoje, foi acompanhando o trabalho do Laco, do Romero, que eu sou fãzaço dele, isso eu nunca escondi, eu sou fãzaço. O Romero tem um coração também enorme. Foi acompanhando o trabalho do Vermelho, o Regi, pessoa, também uma pessoa que eu gosto muito dele, embora faz tempo que a gente não se fala, mas eu gosto muito dele. O Reginaldo Fubá. Grande Fubá. Eu lembro muito do Fubá nas paqueras do estacionamento do shopping do Castelo Branco, onde hoje era, né, até pouco tempo atrás, um shopping, a faculdade. Eu lembro muito do Fubá lá na locução ali das paqueras. Então, o pouco que eu conheço hoje, que eu sei, é desse pessoal bacana, dessas lendas vivas que temos ainda hoje. Sim. Que são vocês. Obrigado. Que passaram esse pouco de conhecimento que eu tenho, como eu disse no episódio passado com o Vermelho. A paixão por rádio surgiu eu fazendo sonoplastia para ele na rádio Cidade Cambé Jovem Pan AM, 770. Sim. E dali surgiu essa paixão e foi crescendo, só foi crescendo, e eu sempre mexendo com som. O Edivaldo fazendo propaganda com o Edivaldo na Jabiraca, o Corcel. Aí depois veio os rádio bailes. Só que antes dessa época dos rádio bailes vieram as bandas, Banda Brilhante, o Vander, forte abraço. Vander Luiz Araújo, gente boníssima. Nossa, boníssima. Eu digo uma coisa e ninguém... Você sabia que o Vander foi meu treinador de futebol? Foi seu treinador de futebol? O Vander joga futebol? O Vander, cara, não, ele era treinador, velho. Ele juntava a molecada e falou, vou treinar vocês aí. Não era no campinho de terra do Manela, não. Era no campinho, não, era naquele tempo, tinha o campo de terra. Sim. E tinha um campo gramadinho ali. Sim. E a gente, mas eu era perna de pau demais, né? Por isso que eu optei pelo violão. Estamos na mesma barca. E o Vander foi, eu digo isso, nunca me precisou omitir isso, mas foi um dos melhores patrões que eu já tive até hoje. O Vander é pessoa fenomenal, cara. Sempre deu chance para todos. Sim. Vou dar uma chance, e sempre deu apoio. Até as trapalhadas na época do Mamonas, essas coisas, Falcão. Sim. Ele na época tinha as palhaçadas dos Trapalhões, os negócios, fazia com o Juvelino Lopes. Forte abraço, Juvelino, que logo vai estar aqui também. Nossa, Juvelino, com a gente aqui no Rota 61 Cast. Juvelino é fenomenal também. Uma pessoa que eu tive o prazer de tocar durante um bom tempo também, foi o Juvelino, um professorzaço na escola da vida, na verdade. Juvelino Lopes, abração, meu irmão. Grande Juvelino. Forte abraço, ele vai estar aqui logo. Me avisa que eu quero acompanhar. Mas com toda certeza. Mas voltando, então são pessoas aí que fazem parte da nossa vida. Então, sim, por isso, gente, é de coração que eu chamo. Venham, contem a sua história. Não vamos entrar aqui, eu costumo dizer, Marcelo, eu não vou pro lado de cutucar. Entendi. Incitar a pessoa no momento ruim que ela teve na vida, ou
numa merda que ela fez no passado. Não. O intuito é a pessoa vir aqui para contar a sua história de vida, a sua trajetória e dizer quem ela é. Sim, sim. E não dizer o que ela fez. Exato. Porque o que ela fez todo mundo sabe. Eu quero saber alguém saber quem a pessoa é. Sim. Então esse é o nosso intuito, na verdade. O Rota 61Cast veio com esse intuito de dizer quem são as pessoas, não só o que elas fazem. Jean, eu falei para você, e você está de parabéns. Obrigado, Marcelo. Que Deus te abençoe sempre, sabe? Você não sabe quanto que faz bem pra gente isso, né? Essa oportunidade que você está dando para todo mundo poder estar aqui, porque na verdade, quando a gente, como o Carlinhos falava, quando a gente está atrás da latinha, né, nós somos de uma certa forma atores de nós mesmos, né? Bem dita essa palavra. Nós somos atores de nós mesmos. E só que ao mesmo tempo nós somos pessoas comuns, né? A gente não fez aquele sucesso estrondoso, mas a gente marcou uma geração. Os anônimos conhecidos. Os anônimos conhecidos, exatamente. E é muito louvável o que você está fazendo, tá? Então agradeço de coração o convite, né? Eu acho que não merecia tanto nesse sentido, de poder estar aqui na sua companhia, pessoa que de poder inclusive encontrar tua mãe, pessoa que conheço desde quando me conheço por gente também, né? E a gente sabe que não é só pela amizade, pelo conhecimento, pelo respeito, tanto que você tem com todos nós, como a gente tem para você, por você. Então, parabéns por esse projeto, que Deus vai continuar te abençoando. Amém, agradeço muito pelas palavras, meu querido. Isso é gostoso. É que nem o Romero me falou, Jean, você não sabe o peso que é estar sentado aqui. E pior, olha que vocês são acostumados, tenso, né? Vocês são já acostumados, aquilo que você me disse também antes. É pesado estar sentado aqui, mas agora você imagina eu, que vi vocês, que aprendi com vocês, estar sentado aqui. Dando aula já, né? Não, aqui o peso é maior, pode ter certeza. E como eu disse pro Marcelo, aqui a gente não tem um roteiro para seguir. A gente... Pior, cara. Não tem um roteiro incrível. Não, a gente não tem parabéns, um roteiro. Parabéns. A gente deixa aberto mesmo para contar a história de vida, né? Para contar ali não só as vitórias, mas também alguns tropeços que a gente teve, as dificuldades que se tinha. Como você disse, se não tinha o microfone, falou no fone de ouvido virado. Então são coisas que muita gente vai falar, nossa, hoje a gente tem aí o Shure, tem microfone da Roland, os Behringer. Sim, fone de ouvido virado. E detalhe, eu não cara, tenho nenhum aqui. Eu estava acompanhando até. Primeiro precisava de um gerador, né? O Divaldo tinha já. Um gerador, né? Um gerador, E você acredita, cara, que o Divaldo me botava dentro daquela caminhoneta, que a Jabiraquim, que era um calor, cara. E aí eu tinha um textinho que tinha que ficar falando ao vivo na rua por rua. Eu falei, cara do céu. E gravava direto na fita, né? Sim. Eu sempre, toda a vida, fui ruim pra gravar, meu. Aí mixava. Manda eu falar, mas não manda eu gravar, cara. Não manda, que eu não sou muito bom pra gravar, não. O Armelindo até gosta hoje, né? Eu gravo aqui pra mim. Eu falei, cara, não sou bom pra gravar. Mas aí tinha que gravar, tinha que repetir, cara. Aquilo lá na época da fita. Acho que você chegou a mostrar uma fita dessa. Sim, tá? Tem aí, né? Tem ela aí. Aqui, meu Deus do céu. Inclusive essa tá aí porque eu ouço direto aqui, ó. Olha lá. Ó, nossa. Tem outra aqui. Minha filha acho que não sabe nem o que é isso aqui. Tutão, você vai lembrar dessa fita aqui, Tutão. Essa fita a gente andava, é uma fita de 60 minutos. 60 a gente minutos. Andava no. Essa daí é de 45. 45, né? Essa daqui a gente andava no carro do Tutão. Não, essa aqui é de 30, ó. É de 30? É de 30. Essa é de 30. É de 30. Essa é de 60, já é mais moderna um pouco, a da Sony. Essa daqui sim, já é sim, aí, ó. um X. Olha lá. Essa é tipo cromo? Sim. Olha só aí, ó.
Essa andava no carro do Tutão. O Tutão, as sonzeiras que a gente curtia de Pearl Jump, Iron Maiden, tá tudo ali, tá? Eu ouço sempre a fita. Aqui, ó, ela tá seladinha ainda. De primeiro a gente acabava de gravar e quebrava isso aqui pra não acidentar, pra não desgravar, né? Desgravar. Ó. Eu me lembro uma vez que tinha uma fita, cara, eu gostava dela, tá? Eu tava ouvindo, daqui a pouco começou com umas conversas dos meus irmãos. Apertaram o negócio. Putz, fiquei louco. Isso não tem preço. Não tem isso aqui preço. Pra mim não tem preço. Marcelo. Faz tempo, hein? Nossa. São as coisas que eu falo, que muita gente tem os seus valores, valorizam a tecnologia, com toda certeza valorizam muito, que se não fosse até pela tecnologia a gente não estaria aqui, né? Com certeza. A gente tem aqui mesa de som digital, tem um computador. Pois é, tô vendo tudo. Computadores aqui, e se não fosse tecnologia não estaríamos aqui, mas ainda eu prezo muito pelos arcaicos ainda, né? Diz que os equipamentos mais antigos que também tem uma boa qualidade, né? Sim, tanto que alguns estúdios ainda gravam em tape rolo para depois se digitalizar as gravações para se editar. Porque a qualidade é excepcional, né? Eu lembro uma vez que o Divaldo, como eu falei, eu e o Divaldo nós somos amigos, mas a gente sempre esteve muito próximo, por muitos anos. E sempre éramos grandes parceiros, né? E eu me lembro que ele comprou um negócio um tape rolo, tal, porque, né, para ficar mais fácil, tal. Se não me engano, acho que era Akai. Akai, exatamente. Akai. Uma Akai de 2 pistas. Ele comprou, tal. Então eu ia gravar na casa dele, que aí melhorou um pouquinho por causa desse tape rolo aí. Cara, eu aproveitando até esse momento, assim, tipo, né, que você está abrindo o espaço, e dizer assim que eu agradeço assim, todas as pessoas que passaram na minha vida, sabe, Jean? Sim. Todas. Eu acho que eu pude crescer com cada uma delas. E assim, eu tive mais derrotas do que vitórias. Mas as poucas vitórias, assim, que fez eu ser essa pessoa que eu sou e estar aqui onde eu estou, nesse sentido, sabe? Sim. Ser um pai de família, de bem com todo mundo, né? Preservar bons amigos no emprego, enfim, eu devo isso, assim, primeiro aos meus pais, mas essas pessoas que entraram na minha vida, né? Eu falo pro Divaldo, cara, eu gosto muito de você, né? Eu gosto, você fez parte de um momento muito importante da minha vida, né? Sua mãe, né? Sim. Sua mãe, quando levava um lanchinho, quando a gente trabalhava com teu irmão, e ela levava um lanchinho, dava um lanchinho pra gente, cara, isso a gente não esquece, a gente carrega com a gente. E tantas outras pessoas que passaram na vida da gente, porque a gente sem referência, sem história não é nada, né? Então, uma pessoa sem história exato. É uma areia jogada na comida, né? Não se salga. Não se entendeu? Então, poxa, talvez se eu não conhecesse você não teria feito esse convite para mim também, né? Então, cada uma destas pessoas fez que eu, talvez, aquela pergunta, se você falou, quem é o Marcelo? Eu acho que é a construção de todas essas pessoas que passaram na minha vida, professores, diretores, sim, amigos, companheiros, né, de risada, enfim, de todos os sentidos, fez eu ser essa pessoa que eu sou hoje. E sou muito grato mesmo. Isso é bacana, Marcelo. Pouca gente assume isso. Eu assumo publicamente, eu tenho uma pessoa que era gerente no meu trabalho até pouco tempo atrás, que era meu gerente. Tive uma oportunidade, poxa, sem igual, né? Sem igual. De uma pessoa de um coração que não cabe na caixa do peito. Tanto como chefe, quanto pessoa, como amigo. Uma pessoa boníssima, boníssima mesmo. É o Claudião, ele vai saber, Claudião. Grande Claudião. É uma pessoa que me ensinou que cada um tem o seu limite, cada pessoa tem a sua realidade, e a verdade de cada pessoa é diferente uma da outra. Sim.
Então, a verdade que você vive, para mim pode não ser verdade, mas é verdade para você. A verdade que eu vivo, para você pode não ser a verdade sua, mas é a minha. Então, cada um vive dentro da sua verdade, dentro das suas limitações, dentro ali também dos seus dons. Cada um dentro do seu quadrado. Muitas vezes a gente, com a nossa, eu me entendo dentro da minha pequenice, ainda consigo fazer bem para algumas pessoas. Então, eu devo muito disso ao Cláudio, que é uma pessoa que me ensinou muito. Cláudio Mucim, forte abraço, meu querido. Sempre tem alguém importante na nossa vida, né? Sempre. Mesmo que passe, como mas... você diz, a gente vive de fragmentos. Um fragmento aqui, um fragmento de outro ali. E a gente vai de desfragmentado, a gente vai se fragmentando até se formar. Isso, apesar que a gente estava falando daqueles tempos lá e tal, pegando esse contexto seu, Jean, a gente tem que reconhecer as coisas, né? Ver bem. Eu falei de algumas derrotas, mas quando eu trabalhava um dos maiores shoppings que tem em Londrina, como eu falei para você, eu tenho uma voz, né, que todo mundo fala, então eu tenho que acreditar, né? Sim. Tem uma voz aveludada que poucos têm. Aveludada. E você comentou uma situação que desde sempre falava assim: voz aveludada, que infelizmente faleceu, que foi o ex-prefeito, o eterno prefeito Zé do Carmo. Desde os meus 16 anos, toda vez você me falou, tocou agora, né? E um abraço para o André, para a dona Lourdes, que Deus conforte a vida deles. Mas o Zé sempre falava assim para mim: voz aveludada, né? E veja só, Jean, como é importante as pessoas. E aquele tempo tinha asas nos pés, né? Dançava, ao ponto que lá no meu trabalho, né, que hoje era com carinho, mas é um negócio pejorativo. Eu tinha um apelido de barrelagem, porque eu não falava direito. Por exemplo, eu falava restaurante. Sim. Né? Não é restaurante, é restaurante, né? Enfim. E aí, Paulinho, do RH, da época lá, e resolveram me mandar embora. E aí, não, vou dar uma força. Aí, cara, me botaram para cuidar lá do lixão desse shopping. Fui lá. Sim. Fiquei um dia lá, tava lá, né, tal. Aí um dia, a secretária do superintendente passou ali, e você vê. E eu ali e tal, e ela gostava muito de mim, que se divertia comigo nas festas e tal. Sim. E ela falou assim pra mim: Barrelagem, o que você tá fazendo aí? Né? Puxa, então, mas ela sabia o que tinha acontecido e tal. Falou: e era pra te mandar embora, não mandou, porque isso é muito legal, a gente conseguiu segurar você. Mas sabe que é o seu problema? Barrelagem? Você tem que estudar, né? Você tem que ler mais, entendeu? Você tem uma voz boa, mas, né? E ela estava com um livro na mão, e aí ela pegou, falou: fala o seguinte, eu estou lendo esse livro aqui, mas eu não tenho problema, lê esse livro, depois você me entrega. Primeiro livro que eu li na minha vida, tá? Eu li assim, coisinha para poder estudar e passar, mas enfim, né? Cristiana F., Drogada e Prostituta. Primeiro livro. Quando eu acabei de ler o livro, cara, eu joguei best-seller, né? Best-seller. Eu joguei o livro na parede. Não porque eu não gostei, eu fiquei com raiva de mim mesmo. E aquele dia eu decidi o seguinte: cara, de hoje em diante, o que eu puder fazer para ler, eu vou ler. E aí comecei, não li 200 mil livros, mas li vários livros, voltei a estudar, fiz vários cursos, fiz faculdade, pós-graduação, 2 faculdades. Cara, tudo isso foi por causa também de uma pessoa que chegou ali e me deu o primeiro livro para ler, né? Mas Marcelo, você não falou da escola lá? Falava, cara, mas eu ia para a escola, matava a aula, aquela coisa toda lá, né? E quando eu voltei firme,
eu vi e falei assim, cara, que coisa extraordinária, fenomenal. Então, é isso, Jean. A gente tem que valorizar. Assim, eu tinha um tio que falava assim, a gente tem que ser bom, não pode ser bobo. Sim. Tá? E eu acho que é isso. Eu não carrego maldade comigo, sabe? Até porque a gente vê aí, né? Eu sou da pele preta, né? A gente vê tanta coisa na notícia. Eu não tenho motivo para ser orgulhoso, né? Sim. Mas eu também não sou bobo, né? A gente tem que ser bom, mas não pode ser bobo. Só que eu reconheço muito que a gente não chega em lugar nenhum sozinho, se não for com a ajuda de alguém. Sim. Infelizmente, a gente às vezes se menospreza. Sim. E fica com medo. Exato. Fica com medo. A minha esposa fala muito isso pra mim, que eu sou inseguro. Não pode ser, gente. Eu sou muito inseguro. E o que tem me encorajado muito é a força que eu tenho da minha parceira em casa. Sim, com certeza. É uma mulher forte, de fibra, de garra. Eu vou fazer e faz. Exatamente. Eu tô vendo que seus olhos brilham ao falar. Sim, sim. E é uma coisa que eu tirei pra vida isso agora. Então vamos mudar? Vamos fazer. Então, um grande amigo, Wagner Boniolo, forte abraço, Boniolo. Grande Boniolo, conheço o Boniolo. Ele falou uma frase pra mim que me marcou. Ele falou, cara, você não tá perdendo pra nenhum podcast famosão. Não, de jeito nenhum. Poxa, isso pra um cara que não tem faculdade de comunicação, um cara que não fez um curso de locutor. Poxa, isso leva você lá em cima. Mas você fez o curso da vida, que isso é importante. Sim. Né? Fez o curso da vida. Jean, você fala de inseguro. Eu me lembro, eu tava na frente do... Cara, eu não esqueço, cara. Eu estava na frente, mas entendo o seguinte, não é para ter dozinha não, tá? O que acontece? Eu estava fazendo, esperei, a gente esperava a missa acabar, né? Sim. E aí, começando, a paquera na avenida, tá. E veio uma moça. Eu queria lembrar, assim, eu lembro que era uma moça bonita, né? Eu acho que tinha minha idade na época, hoje deve estar velho que nem eu, né? Rapaz, e eu estava apresentando a paquera, e essa moça chegou, me entregou um bilhete. Sim. Porque entregar o bilhetinho pra gente ler. E ela entregou o bilhete e eu ainda peguei o bilhete, ela sorriu para mim e falou, obrigado. Quando eu abri o bilhete para ler, ela estava escrito assim, olá macaco, você está aí falando que com certeza quando você casar vai ter vários macaquinhos. Putz, cara. Sangue vem no olho. Sangue, eu procurei no meio da multidão quem tinha entregado aquilo para mim, sabe? Eu li aquilo, fiquei sem ação, sabe? Sem ação assim. Peguei, amassei, tá? E peguei o próximo bilhete, comecei a ler de novo, comecei a animar de novo e aí fiz melhor do que eu fazia, para mostrar, falar, assim, eu queria muitas vezes estar no meio da galera, né? Sim. Mas eu também não estou aqui à toa, né? Sim. Então, Jean, não se menospreze, tá? Não seja soberbo, mas não se menospreze. Busca o seu lugar, busca o seu espaço, e é isso que tem que ser feito. O sol brilha para todos. O sol brilha para todos, é isso aí. Todos têm o seu isso lugar aí. Ao sol. Brilha para todos. Não importa se você é rico, se é pobre, não é isso. Não é isso, até porque quando a gente morrer, não vai levar nada, tá? Sim, a gente tem que lutar no dia a dia, né? Mas o importante é você ser o que é. O importante é você deitar no travesseiro à noite e estar com a sua consciência tranquila. Essa é a ideia. Isso eu sempre tive comigo. Essa é a ideia. Eu sei que você é um menino do bem. Isso, como diz, a gente anda de cabeça erguida porque nós temos o coração leve. Sim, sim.
Embora a gente às vezes fique aguardando alguma coisa, remoendo, mas não somos pessoas do mal. Muito Não, pelo contrário. Pelo contrário. Tem inveja nenhuma. Gente, o Marcelo tem coisa para mais episódios aqui. Vamos trazer o Marcelo novamente, se ele assim nos permitir. Tá. Claro, com certeza. Eu quero fazer uma mesa redonda com o pessoal das equipes de som da época. Sim. E eu quero fazer uma mesa redonda com os locutores da época. Aí vai lembrar de muito mais coisa, aí né? Tem muito mais histórias. Você vai lembrar de muita coisa. Marcelo, pra gente terminar o nosso bate-papo gostoso de hoje, Poxa. e, gente, eu amanheci aqui. Rapaz, eu amanheci aqui conversando. Desculpa se eu prolonguei alguma coisa. Não, aqui o tempo é todo nosso. Marcelo, depois de todo esse bate-papo, depois de tudo que a gente falou, esse final forte, que isso eu tenho certeza que muita gente que está em casa vai tirar alguma coisa daqui para levar para a vida. Uhum. E leve, gente, leve. Tem alguma coisa que deu para aproveitar, leve para a vida. Uma hora ou outra você vai precisar usar. Exato. Quem é o Marcelo Laco? Vou até fechar meu microfone. Isso aí, então, eu acho que é difícil ainda responder, né? Marcelo Laco. Hoje, que nem o Conrado fala, Marcelo de todos, né? Marcelo de todos. É Marcelo do Carmo, meu nome é Marcelo do Carmo Maria, né? Aí ele brincou comigo, Marcelo do Carmo, Marcelo de todos, né? Marcelo Laco, cara. É que você tá vendo aqui, entendeu? De bem com a vida. Eu acho que os tropeços que ocorreram na vida só foi pedra para eu juntar e subir em cima delas, né? Para chegar em algum topo. Não é o topo financeiramente, mas o topo como pessoa, como ser humano, como pai de família. Topo de realização. Né? Topo de realização. Minhas filhas me amam, né? Esposa me ama, e sempre procurar por onde passar, deixar um bom legado, deixar o respeito acima de tudo. É essa a ideia. Muitas pessoas fizeram, é aquilo que eu falei, muitas pessoas, talvez nem é bom estar citando o nome, mas assim, que eu entrei na casa de muita gente, né? Já sempre fui muito bem colhido. Então o Marcelo é esse cara aqui, entendeu? Que não tem, eu não carrego maldade comigo, já. Sim. Não carrego maldade comigo. Então não compensa. É difícil falar da gente mesmo, né? Eu acho que quem mede a gente é quem nos conhece. Sim. Né? E na rua, quando a gente passa, a gente vê, Marcelo, tem uns que fingem que não vê e tal, mas é normal, isso é normal, né? Eu conheço aquele cara, mas fingiu que não vê o normal, conheço que é normal. Então, eu sou esse cara que eu sou. Se tiver de andar de ônibus, eu ando de ônibus, se tiver de andar de carro, eu ando de carro, né? E sou espojado, ando na rua, se eu conheço, encontro alguém, esse tempo atrás encontrei o Marcelo Marega. O Marcelo Marega veio conversando comigo, me deu um feedback mas tão bacana que eu não esperava isso dele, né? Então você vê, é difícil falar, eu sou esse cara aí. Eu sou o que eu sou. É o que o Romero disse, é fácil a gente falar dos outros, mas falar da gente é complicado. Então que me julguem bem ou julgue mal, mas julga pelo justo. Sim. Essa é a ideia. A gente vai deixar, para quem quiser seguir o Marcelo nas redes sociais, a gente vai deixar o @, dele em algum lugar aqui na tela. Rapaz, eu tenho o Instagram, daí eu de vez em quando eu gravo uns videozinhos lá no Facebook, mas assim, é muito mais voltado pelo social, né? Sim. E agora o meu Instagram, nem sei como é que é. Mas eu tenho Você tem? Instagram. Eu vou deixar aqui, ó, em algum lugar aqui na tela, ou aqui, ou ali, ou lá, ou aqui de lado, vai aparecer. Eu entro lá e posto as coisas, mas na verdade eu tô querendo lembrar que a gente vai estar deixando aqui para vocês seguirem. Marcelo, meu querido. Ô, meu irmão.
Muito obrigado. Muito obrigado, viu? Obrigado, meu coração. Que é isso, eu que agradeço, eu que tenho muito a agradecer. O que eu digo, eu disse há pouco, é triste as pessoas saberem que a gente gosta delas depois que já se foram. Sim. Então a gente tem que fazer enquanto a pessoa está aqui com a gente, enquanto a pessoa... É uma maneira singela da gente estar fazendo aqui, de certa forma, a nossa homenagem para quem fez e ainda continua fazendo a história popular nossa aqui da nossa região, porque a gente tem grandes pessoas aqui de renomes nacional, os anônimos, os famosos anônimos também. Os famosos anônimos. Marcelo, gratidão, meu querido. Gratidão toda minha. Estamos com os microfones e as portas abertas, tanto aqui do podcast quanto da Rota 61. Obrigado. Meu querido, gratidão mesmo. Ó, a gente tem gratidão. o gratidãozinho, mas na verdade aqui... Gratidãozão. Marcelo, gratidão, meu querido. Deus gratidão abençoe. Toda minha. Obrigado pela disponibilidade de estar vindo, que o Marcelo foi de pronto, falou, gente, marca que nós estamos aí. Senhor, pô, claro. Primeiro para ver você, para ver sua família. E segundo, para passar horas agradáveis aqui. Poxa. E, gente, sigam-nos. Quem não segue ainda aqui o nosso canal, siga aqui no YouTube. Acompanhe nosso trabalho na Rádio Rota 61. Entra no Google e digita radiorota61.com. O nosso site www.radiorota61.com. Ali tem o player, ali tem as plataformas que nos reproduzem, são 22 plataformas que nos reproduzem. Estamos chegando a mais de 90 países. Nossa! Europa, Rota 61. A sua melhor companhia na web. Marcelão, gratidão, meu querido, novamente. Um beijo no coração de cada um de vocês que nos acompanham aí em casa, que estavam nos acompanhando pela rádio e vieram para cá. Sábado que vem tem mais um novo episódio. Eu vou deixar no ar ainda. Eu vou deixar no ar ainda pro pessoal. Mas depois você fala para mim, que sou curioso. Sim, eu vou deixar no ar para deixar o pessoal para estar buscando, visitando. Gente, vejam os nossos convidados anteriores aí. Esse é o nosso 4º episódio. Que bacana. Sim, começamos com peso, olha aí, ó. Olha lá. Só pessoa de pesado, Romero Silva, Valdo Garcia, nossa. Vermelho. Eita. E agora o Laco. Marcelo do Carmo. Que bacana, que bacana. Gente, um beijo no coração de cada um de vocês. Não, o Vermelho eu tô curioso de ver, porque o Vermelho, rapaz, se a gente deu risada aqui, imagina com o Vermelho. Não, vai chorar. O Vermelho, como sempre, um palhaço do bem. Grande Vermelho. Grande Vermelho. Gente, um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo episódio e fui!